O Vinícius era um menino recém saído da base, né? Ele já estava no elenco profissional quando eu chego, mas até se eu não me engano, ele não tinha tido muitos minutos na temporada anterior, que era com o Rueda. Quando eu chego no início do clube, na verdade, eu chego o Rueda ainda como treinador nos primeiros dias, né? E ele estava meio ausente, enfim, aí aconteceu os problemas lá, ele não retorna e aí efetivou o Carpegiani. E aí, como a gente tinha tido uma apresentação tardia, normal, porque o Flamengo estava sempre jogando os campeonatos, as finais e tudo mais, já tinha início de estadual, já começam os trabalhos, e desde o início, assim, o Vinícius uma característica, pela personalidade que ele tem, muito alegre, muito extrovertido, muito brincalhão. Eu acho até que uma parte do elenco, às vezes, não interpretava isso da melhor maneira, achava que às vezes ele não estava tão comprometido, mas nunca foi o caso. E era isso, ele era um menino em que todo mundo via muito potencial, via muita capacidade, mas ainda estava em busca, de se provar, né, no time principal. O Carpegiani fica até o final do estadual, então desse início de ano até esse final de estadual, o Vinícius entrava nos jogos, ele não era titular, ele entrava no decorrer dos jogos. Teve um jogo muito emblemático ainda sobre o comando do Carpegiani, foi contra o Emelec, no Equador, que a equipe ia perdendo 1-0 e o Vinícius entra e marca os dois gols em 10 minutos. Acho que isso trouxe para ele uma confiança muito grande. Ele já tinha entrado num clássico contra o Botafogo em Volta Redonda, feito o gol, enfim, mas eu acho que esse jogo trouxe uma confiança para ele muito grande e também uma confiança do grupo, né? Não que existisse uma desconfiança, mas veio, vamos dizer assim, uma confirmação de que o Vinícius realmente estava no caminho de conseguir explorar todo o potencial que ele tinha. Eu, como auxiliar, tinha uma relação mais próxima com ele que com o Paquetá, porque os dois são grandes amigos, então o auxiliar sempre tem um contato mais próximo, existia sempre um ambiente mais, vamos dizer assim, informal de brincadeiras e tudo mais. E no momento que eu assumo como treinador interino, eu preciso manter um pouco essa distância, mas confesso que sempre a gente continuou assim com uma relação bastante próxima. Eu sempre chamava os dois por apelido de Feioso, então era Feioso um, Feioso 2, Feioso e tudo aquilo. É, e sim, enfim, tinha muitas responsabilidades, que era tentar organizar o elenco, enfim, encontrar uma maneira de jogar e tudo mais que se adequasse bem àquele perfil. Então não estava com a atenção exclusivamente voltada ao Vinícius. Mas uma coisa que eu sempre busquei e que achava que ele precisava naquele momento era de muita orientação no sentido de entender um pouquinho mais a função dele dentro do campo, de um entendimento tático maior, porque o Vinícius com a bola nos pés tinha o desequilíbrio que ele tem até hoje, sempre foi fantástico nisso, mas era um jogo bastante intuitivo, né? E naquele momento a equipe já precisava que ele começasse a entender um pouquinho melhor as funções, o que é que se esperava dele em cada fase do jogo. E nas abordagens ele sempre foi muito receptivo, sempre entendeu, sempre procurou fazer, sem perder isso que para mim é o mais notório dele, que é essa alegria de jogar, essa alegria nos pés quando tem a bola. Sim, ele vira titular quando eu assumo. Tem, enfim, tem a saída do Everton Cardoso, né? O Everton Cardoso era o titular até aquele momento. O Everton sai e aí a aposta é toda no Vinícius. E o Vinícius tem um desempenho extraordinário. O time também, mas o Vinícius em especial. A gente, na saída do Vinícius, a gente liderava o campeonato, se eu não me engano, a 7 pontos do segundo colocado e tinha até aquele momento feito o melhor primeiro turno de Campeonato Brasileiro da história do clube, né? Então, assim, o Vinícius era uma peça-chave e o carinho, não sei nem se a palavra é carinho, mas a conexão que ele tinha com o clube, com a torcida,
por ter crescido ali, por ter vivido ali, aquilo era notório, aflorava da pele dele. Então era uma saída que eu acho que o clube não queria. Eu acho que o Vinícius entendia, claro, o tamanho desse passo que era na carreira dele, mas não queria naquele momento, pelo momento que a gente estava vivendo. E eu acho que por isso esse misto de emoções aí, da despedida dele, de chorar, de se emocionar, enfim, de um sentimento de estar saindo de casa, né? De estar deixando a sua casa, assim, claro que para viver outras aventuras, viver um momento completamente diferente, mas acho que foi um pouquinho esse sentimento, assim, dele. Acredito que não foi fácil, mas foi um momento bastante emocionante para todos, para mim, em especial, muito preocupante, porque estava perdendo uma referência. É, eu posso estar enganado, mas eu acho que naquele momento ele era o artilheiro da equipe na competição. Enfim, fez muita falta depois da saída dele. A verdade é que a gente não encontrou mais a melhor versão daquele Flamengo sem ele. Além dessa alegria, né? E eu acho que as duas se misturam. Eu acho que ele é tão feliz jogando, tem isso tão aflora tanto nele essa alegria de jogar futebol que acho que isso se transforma nessa coragem, né? Nessa capacidade de ir por enfrentamento, de não se esconder em nenhum momento. Eu acho, tenho certeza que sem dúvida nenhuma é um fator que contribuiu muito para ele, essa paixão que ele tem pelo que ele faz, mas essa coragem de enfrentar, enfim, de encarar os desafios, de não se esconder. Eu acho que o que faltava para ele, e é natural num processo de jogador muito jovem, essa era a maturidade, né, que te dá o número de jogos e tudo mais, e as experiências que você vai viver. E eu acho que isso até tem uma relação com essa postura que ele assumiu, para mim é fantástica nessa luta contra o racismo. Enfim, eu acho que isso também trouxe uma maturidade para ele, é mais uma demonstração de coragem dele, né, encabeçar essa bandeira, enfim, de trazer toda essa pressão para ele, que sem dúvida nenhuma é uma pressão muito grande, mas de trazer essa pressão e saber lidar com ela e fazer dentro de campo o que ele gosta, ainda tendo que enfrentar mais esse desafio. Eu acho que esse salto de maturidade é o que coloca ele nesse nível fantástico que ele está hoje, que é mais do que merecido que ele possa estar concorrendo a esse prêmio aí. Um misto de sentimentos, né? Primeiro, uma alegria muito grande, um sentimento assim de alegria, de felicidade, porque a verdade é que eu talvez tenha tido alguma contribuição pequena na carreira dele, mas ele contribuiu demais na minha, me ajudou demais. E um sentimento de privilégio, de ter tido a oportunidade de participar da carreira de um grande ser humano, de um grande jogador, num momento especial do clube, enfim, e ver ele hoje onde ele está. Eu acho que são os dois sentimentos que me vêm na cabeça. Muita alegria e felicidade por ele, não só pelo jogador, mas pelo ser humano que ele é, e o sentimento de privilégio de ter podido conviver perto dele, de ter participado, ainda que de forma pequena, dessa trajetória da carreira dele. Você lembrou bem, a gente vai ganhando o Fla-Flu e bem, jogando muito bem, e o Vinícius, com a irreverência dele normal, e aí o Abel, os jogadores do Fluminense começam a ficar nervosos, começam a se exaltar e tal, querer pegar ele e tal. E o Abel vira para mim: Maurício, aquele vozeirão dele, né? Porra, avisa ele, hein? Que tá demais, hein? Não sei o quê. E aí eu chamo ele na lateral: pô, dá uma segurada, cara. Calma, joga, tranquilo, vai para cima quando você tiver que ir para cima, mas não exagera, vamos acalmar os ânimos aí e tal. Enfim, foi uma passagem aí, porque ele estava num momento especial mesmo, diferente, estava marcando a diferença. Teve também um jogo contra o Palmeiras no Allianz, que ele também recebe um carrinho do Felipe Melo, aqueles carrinhos de leve que o Felipe dava na altura da cintura, e dá um princípio de confusão, e eu também tenho que intervir, bato boca com o Felipe, como já bati muitas vezes, enfim, nessa de tentar segurar os ânimos e defender o Vinícius. Mas é muito mais isso
muito mais pelo momento, né? Ele já estava começando a fazer aqui no Brasil a diferença, com a qualidade que ele tinha, e acho que até por isso o Real bateu o martelo, não tem que vir, e ele acabou saindo.